Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso AVA da nossa unidade, tá? Onde nós vamos abordar o tema de intradermoterapia corporal. Os slides. Hum, Sou o professor Dr. Antônio Cleudes, sou especialista em estética avançada e professor de vocês da disciplina de Introdução a Procedimentos Estéticos, tá bom? Vamos falar um pouco sobre intradermoterapia, tá? Que é um procedimento onde a gente usa alguns fármacos para vários tipos de tratamento de uso intradérmico, subcutâneo e intramuscular. Intradermoterapia, né? Intradermoterapia avançada. A intradermoterapia, um pouco sobre o conceito dela, né? Nada mais é do que a administração de medicamentos que requer conhecimento de farmacologia, relacionados aos tipos de drogas, mecanismo de ação, tempo de ação, metabolização e atuação nos sistemas orgânicos. Então, a intradermoterapia é um procedimento invasivo ou minimamente invasivo, que foi introduzido por Pitot em 1958, que consiste na aplicação diretamente na região a ser tratada, ou seja, injeções intradérmicas de substâncias farmacológicas que são hiperdiluídas. Então, Pitot, em 1976, ele resumiu a técnica com as seguintes palavras: poucas vezes e no local adequado. Ou seja, aplicar essas substâncias em pouco volume, poucas vezes, com intervalos semanais, somente nos locais adequados. Então, o próprio fundador da mesoterapia, ele reconheceu que tais recomendações, elas eram empíricas e baseadas em sua experiência clínica pessoal. Então, ele afirmou ter percebido que, enquanto doses maiores não faziam diferença para o resultado clínico, múltiplas culturas pareciam melhores que poucas injeções. Ou seja, ele demarcava toda aquela área de tratamento que ele ia fazer e aplicava essa droga em pouca quantidade, só que em vários cantos daquela área que ele estava tratando. Vocês podem estar ouvindo falar tanto mesoterapia ou intradermoterapia, essas duas denominações, elas têm o mesmo significado, tá? A mesoterapia, que também se designa intradermoterapia, porque é feita através de uma agulha onde o fármaco ele é depositado na camada que corresponde à derme, né? E por vezes também administrada na hipoderme e também intramuscular, dependendo de qual tipo de tratamento que nós vamos fazer, tá? Usamos algumas calibragens de agulhas para fazermos esse tipo de tratamento, tá? A mais comum é essa amarelinha, o tamanho dela é 30G, que nós chamamos, tá? Então, essa técnica usada por Pitot, ela é uma técnica de origem francesa, altamente difundida na Europa, e vem ganhando espaços cada vez maiores nas Américas. E desde 2021 surgiram vários trabalhos indexados sobre o uso da intradermoterapia em afecções estéticas, em procedimentos estéticos. Então, a intradermo ela é descrita como injeção intradérmica subcutânea de fármacos altamente diluídos, próprios para esta via de utilização. Então, nesse caso, a derme torna-se um reservatório do qual os produtos eles ativam os receptores para alcançar o mecanismo de ação com uma difusão lenta utilizando a unidade microcirculatória. Então, o tratamento ele baseia-se em aplicações locais, de acordo com a avaliação do profissional e do objetivo do paciente, com o intuito de proporcionar uma alta concentração dos fármacos no local de ação. Ou seja, os bons resultados eles estão associados a uma alta concentração dos medicamentos por um período prolongado na área a ser tratada. Então, a DERM ele é um denominador comum de três unidades. Ele tem função circulatória, neurovegetativa e imunológica. E, através da ação de cada uma dessas unidades, a mesoterapia ela vai corrigir as respectivas desordens funcionais. Então, logo, a aplicação de forma localizada ela estará no ponto-alvo em altas doses e, quando absorvida, ela é distribuída pelo organismo, ou seja, ela se dilui e tem o seu efeito diminuído para outros órgãos. Então, por isso que usamos aquele termozinho que Pitot usou
lá quando ele começou a trabalhar com intradermoterapia, né? Que é injetar pouco, com pouco intervalo de tempo, só que injetar no lugar correto, né? Para a técnica de intradermoterapia, né, a técnica avançada de intradermoterapia, nós usamos agulhas, né, como eu já falei, porém temos a angulação correta para usar esses tipos de agulhas, tá? Então, para intradermoterapia, nós usamos a agulha 30G, onde nós podemos tratar uma angulação de 45 ou 90 graus, dependendo da área que a gente vai tratar. Aqui eu trouxe um exemplo para o tratamento de estrias, por exemplo. A gente vai usar uma agulha de 4 milímetros ou 6 milímetros, que é essa agulha 30G, né? Ela tem uma ação de local concentrada, a gente vai fazer múltiplos pontos, né? Com a possibilidade de retroinjeção para estrias. O que é retroinjeção? Nós vamos colocar a agulha na angulação de 45 ou 30 graus em toda a região das estrias, e vamos arrastar, depositando o líquido em toda aquela área onde a gente tá tratando aquela estria, né? Na técnica de aplicação subcutânea, ela vai atingir diretamente o tecido adiposo. Nós vamos usar uma agulha de 13 milímetros. Então, os ativos, eles são mais agressivos, né? Vamos usar múltiplos pontos, a ação vai ser local e a gente só pode injetar até no máximo 0,5 ml. Né? Aqui nós temos os tamanhos os tamanhos, não, perdão, a angulação das agulhas que nós usamos, né? Para intramuscular, nós usamos uma angulação de 90 graus, para subcutânea, nós usamos uma angulação de 45 graus, para intradérmica, nós usamos uma angulação de 15 graus. Tá? Observem bem essa figura, né? Porque nós temos um questionáriozinho no final do vídeo, para que pode ser que caia alguma questão relacionada a essa questão de angulação. Aqui existem várias técnicas intradérmicas que nós usamos na intradermoterapia, tá? Entre elas, nós temos a técnica NAPEJ, que ela consiste na aplicação de injeção com profundidade de 1 a 2 milímetros, com curtos espaçamentos em ângulos de 30 e 60 graus, ela é mais confortável para o paciente. Temos a técnica papular, que ela consiste na aplicação de ativos na junção dermoepidérmica com profundidade de 2 a 4 milímetros. A técnica ponto a ponto, que essa é a técnica que é mais usada, né? É a aplicação intradérmica ou subcutânea com ângulo de 90 graus, injetando de 0,1 a 0,2 ml por ponto, com profundidade de 4 a 3 milímetros, que são os tratamentos para gordura localizada em celulite. E temos a técnica de retroinjeção, que ela consiste na aplicação de injeções com profundidade de 2 a 4 milímetros, no ângulo de 15 graus, que usamos no tratamento de estrias e definição abdominal. Aqui nós temos um pouco da anatomia, nós temos uma gravura, né, mostrando a anatomia da pele. A técnica na PAGE, ela fica a gente aplica abaixo do extrato córneo, fica bem ali no início da hipoderme, certo? Quando a gente vai usar a técnica em pápulas, a gente já deposita ali entre a epiderme e a derme. Ponto a ponto já fica diretamente na derme, tá? E a camada subcutânea, que já fica ali, já próximo às células de gordura. Existem também algumas contraindicações que nós devemos levar em consideração, tá? Como gestante, lactação, diabetes mellitus tipo 1, antecedentes de acidente vascular encefálico, eventos tromboembólicos, intolerância à dor, AIDS, LES, que é lúpus eritematoso sistêmico, cardiopatias e doenças sistêmicas autoimunes. O LES, a gente abre uma objeçãozinha para ele, tá? Então, os pacientes que têm lúpus, se o lúpus estiver em remissão, a gente pode estar fazendo o tratamento desde que o médico responsável do paciente ele libere para fazer esse tipo de tratamento. Devemos observar também o pH, certo? O pH deve ser o mais neutro possível desses fármacos que nós vamos usar, com pouco ou nenhum conservante, e evitar mesclas com mais de 5 componentes. Hoje a gente já consegue fazer até com 6, tá? O slide está um pouquinho desatualizado, mas a gente já consegue fazer com até 6 mesclas. Lembrando que devemos ter
um conhecimento sobre farmacologia, sobre os fármacos, e evitar incompatibilidade de substâncias com pHs extremos, ou seja, ele não pode usar um pH muito distinto, muito distante um do outro, tá? Existem também algumas reações, né, esperadas ou complicações, como dor. A gente tem pacientes que têm um limiar de dor um pouco mais alto, né? Equimoses, eritema, necrose, fibroses, infecções, reação vasovagal, anafilaxia, hiperpigmentação. Hiperpigmentação é um dos mais comuns, a gente deve sempre orientar o paciente que se ficar hematoma, ele não deve se expor aquele local onde está hematoma, expor ao sol, para evitar que ocorra hiperpigmentação. E a questão de fibrose, né? A gente deve sempre estar associando uma eletroterapia a esses procedimentos. E um cuidado também com a angulação da agulha para que a gente não possa estar causando uma necrose nessa região onde a gente está aplicando esses fármacos. Nós vamos ver a combinação de alguns fármacos mais na frente e para que serve cada um, tá? Material para técnica manual, álcool a 70, algodão ou gás e agulha para aspirar. Essa agulha para aspirar é opcional, a gente pode estar usando a agulha 30G, que é a agulha que a gente vai usar para fazer intradermo. Tá? As seringas vai variar de acordo com a quantidade de fármaco, mas eu costumo usar seringas de 5 ml. Pode colocar a bolsa de gelo no local da aplicação, tá? Logo após o procedimento. Tem um cuidado um cuidado maior, né? Na anamnese, observar todos os aspectos, né? Se o paciente ele tem alergia a algum fármaco, que vai ser utilizado no procedimento, se o paciente tem hipertensão descompensada, pois ele pode se agravar pelos fármacos ativadores da circulação sanguínea, como cafeína, tá? A gente vai ver mais um pouco lá na frente, né? E os medicamentos mais usados na intradermoterapia, né? São os anestésicos, os vasodilatadores, os venolipocinégicos, os lipolíticos, eutróficos e os anti-agings. Então, a combinação das soluções, elas vão depender da necessidade do paciente e do efeito que a gente quer que ele venha a ter, né? O resultado que ele venha a obter. Então, vou começar a falar com vocês sobre a hidroquimioplasia ultrassônica, que é para gordura localizada. Essa hidroquimioplasia, ela é a junção desses fármacos com solução fisiológica, onde a gente vai aplicar em múltiplos sítios na região de gordura localizada. E o que é que vai acontecer para vocês, quando a gente iniciar, vocês já irem entendendo, né? Nós vamos encher as células adipostas com esse fármaco, né? Com essa solução. É, e depois nós vamos vir com um aparelho de ultrassom de alta potência. O que é que vai acontecer? Quando a gente injeta essa solução junto com os fármacos, a gente tem um núcleo, né, e tem a célula. Então, a gente vai encher esse núcleo de solução fisiológica. Quando vir essas ondas de ultrassom, elas vão eplodir, tá? Causando a apoptose total dessas células do tecido adiposo. Na anamnese existem duas formas que a gente define o corpo do paciente, tá? Que é a lipodistrofia genoide, que é mais comum no corpo da mulher, né? Que é aquele corpo em formato de pera, e a lipodistrofia androide, que é mais comum para o homem, que o homem não tem tanto essa cinturinha formada, né? E na anamnese, se você tiver alguma dúvida, se o seu paciente ele tiver algum problema, perfil lipídico, como gordura em excesso no fígado, a gente pode pedir um lipidograma, tá, para saber o perfil lipídico do paciente. Lá, a gente pega um TGO, um TGP, a gente vê como é que está o funcionamento do fígado desse paciente. Avaliação clínica, né? Nós vamos avaliar abdômen superior, abdômen inferior, culotes, interno da coxa, internos dos joelhos, dorso superior, posterior do braço, dorso inferior, os flancos e o subglúteo. A técnica de aplicação, como nós já vimos, né? Temos que usar os materiais, temos que usar álcool, agulha para aspirar, solução fisiológica, se for hipertônica, para uso endovenoso, né? Os produtos injetáveis, nós temos aqui uma soluçãozinha que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, onde a gente prepara a hidroquímio, né? Que é a solução ultimamente utilizada, a solução salina, né? Que é perdão,
O soro fisiológico é 0,9%. Lembrando que o soro ele tem que ser aquele soro estéril, soro injetável, né? Onde nós usamos lipossoma de girassol, mais silício orgânico, L-carnitina, lidocaína, inositol e taurina. Então, a gente, juntando essas 5 mesclas, elas vão dar 10 ml. A gente vai fazer uma diluição para um soro fisiológico de 100 ml, ou seja, de 10 para 1. Né? Os métodos de aplicação, a gente tem que fazer essas aplicações de modo seguro, né? Ou seja, a gente deve demarcar a área que vai ser tratada, também uma distância entre os pontos de aplicação, que deve ser de 2 a 5 centímetros, dependendo da quantidade injetada, ponto a ponto. Deve-se observar também no local da aplicação a simetria para que se alcance a harmonia no resultado, né? Devemos sempre fazer registro fotográfico. Então, é importante que não seja realizada a aplicação nos mesmos pontos para que não haja formação de pequenos nódulos na região ou sensibilizá-las. Então, a aplicação do soro fisiológico realizada com seringa é no ângulo de 90 graus em relação à pele e é colocada toda a agulha, para ela vir direto, como vocês veem aqui, ó. A agulha ela vai vir direto nas células adiposas, nas células de gordura. Utilizar soro fisiológico 0,9% estéril, tá? Em bolsas ou então nos flaconetes. Utilizar a agulha para aspirar, né? Trocar a agulha colocando a agulha da aplicação, que no caso seria a agulha 30G. No abdômen, nós dividimos o abdômen em 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, e preparamos o aparelho do ultrassom de 1 a 3 MHz, programando no modo pulsar, né? Aí temos alguns tipos de ultrassom, os mantos Vibra, então colocar sempre na programação de hidrolipoclasia. Essa programação ela já vem nesse aparelho, então se torna mais fácil. Nós não precisamos colocar um parâmetro para fazer esse tipo de procedimento, ele já vem no aparelho. Aqui um pouquinho de como vai acontecer essa lipólise, né? A gente vem, colocamos, aplicamos o fármaco, né, com soro fisiológico, ele vai atingir nossa célula-alvo, que são as células adiposas. Com o ultrassom, vejam aqui, ó, que a gente causa a quebra dessa célula adiposa, causando uma lise, né? E aí, toda essa gordura, ela vai entrar pelo sistema linfático e vai ser expelida. Então, sempre dizer ao paciente que a introdução do soro fisiológico vai causar um pouquinho de inchaço, né? Principalmente dos adipócitos, deixando a membrana da célula frágil, facilitando sua lise quando é administrado o ultrassom. Aqui, para o uso do mantos, né, a gente faz de 1 a 6 pontos, região de abdômen inferior, onde a gente vai usar de 0 até 0,5 em cada ponto, né? Depois, pós-procedimento, pedir o paciente para dar preferência a roupas com tecidos de algodão, evitar o uso de jeans, utilizar sempre roupas limpas, evitar o contato direto da pele com superfície durante aproximadamente 48 horas, cremes devem ser evitados durante 24 horas e atividade física por 48 horas. Não fazer esfoliação, banhos são indicados para relaxamento após as picadinhas, né? Mas não utilizar buchas. A depilação também não deve ser feita por pelo menos 24 horas. Diferente de outros tratamentos estéticos, a mesoterapia não permite que você se submeta a outros tratamentos destinados à mesma região, como massagens, drenagem e ultrassons, por pelo menos 48 horas após a aplicação. Você poderá se expor ao sol, mas é recomendado que proteja a área com proteção solar alta e em caso de hematoma, como eu já falei lá no início, não se expor ao sol. E em procedimentos voltados para a redução de estrias é indicado o uso de bermudas que possam manter a região comprimida, mas de forma confortável e sem prejudicar o sistema circulatório. O uso deve ser adotado durante os 10 primeiros dias após a sessão. E agora vamos passar para algumas técnicas, né? Técnica para definição abdominal. Nós vamos fazer a divisão de todo o abdômen do paciente, né? Músculo reto e abdômen. Temos aqui a espinha ilíaca, a veia circunflexa ilíaca superficial, temos que livrar ela. Intersecção tendínea, músculo oblíquo externo do abdômen, linha alba, linha semilunar e crista ilíaca. Aqui nós vamos dividir,
né? Os músculos retos, os piramidais, os oblíquos e os transversais. Temos o serrátil anterior, peitoral maior, linha alba, que é essa linha de divisão. A gente precisa saber bem fazer essa divisão aqui, né? De linha alba. Né? Transverso do abdômen, oblíquo interno, oblíquo externo, aponeurose de oblíquo externo. Temos interseções tendíneas do reto do abdômen e o ligamento inguinal formado pela borda tendínea da parte inferior e a aponeurose do músculo oblíquo interno do abdômen. Temos mais algumas divisões aqui do corpo, né? Temos a região epigástrica, a região mesogástrica e a região hipogástrica. São essas regiões. Temos o flanco esquerdo e direito, são essas regiões onde nós vamos mais trabalhar. Temos sempre que delimitar, tá? A linha alba para a gente delimitar entre o esquerdo e o direito. Esse ponto aqui em laranjinha que vocês estão vendo aqui é a área de segurança, onde dentro dela a gente não faz nenhuma aplicação. Né? Fazemos os desenhos das linhas subliminares, né? Para delimitar o reto abdominal. E os metâmeros, que são as intersecções tendíneas, né? Onde a gente vai fazer toda a aplicação. Então, aqui, onde está em preto, nós vamos fazer os lipolíticos para definição, que a gente vai ver mais lá na frente, que é esse aqui, BCA indutores para massa magra. Né? Onde está em azul é onde tem gordurinha, nós vamos usar o lipolítico para gordura infraumbilical. Né? Onde está esse roxinho, pontos extras, se for necessário. E vermelho, o BCA indutores para massa magras, tá? Aqui toda essa parte, aplicação em 90 graus, onde está em preto a angulação de 45 graus e azul também 90 graus. Né? E como eu já falei, ó, gordura 30 a 45 graus, massa magra 90 graus. Aqui nós temos algumas mesclas para definição muscular, né? Ou para definição abdominal. Nós podemos fazer a associação de até 5 mesclas dessas aqui, lembrando que o pH não pode ser muito distante um pelo outro. Ah, professor, mas como eu vou saber o pH? Cada fármaco desse, cada laboratório, ele já coloca no frasco a concentração do pH, certo? Aqui nós temos alguns resultados de antes e depois de tratamentos, tá? Com intradermoterapia. Aumento em enrijecimento de glúteos, tonificação e modelação, a gente usa praticamente as mesmas técnicas que a gente usa para definição de abdômen, tá? Lembrando que aqui nós temos o glúteo médio e o glúteo máximo. Aqui no glúteo médio é a área onde nós fazemos a delimitação para fazermos a injeção intramuscular, tá? Nós fazemos micropunturas também nessa região, sempre angulação 90 graus, com os mesmos fármacos para definição abdominal. Né? Aqui nós temos também, aqui, ó, para aumento de massa magra, aumento de massa muscular, perdão, alguns fármacos. Nós temos BCA, que a gente pode estar associando com qualquer um desses outros. Aplicações de substâncias utilizadas na técnica intramuscular, que a gente vai ver um pouco de cada substância, tá? A técnica intramuscular, ela necessita de uma avaliação mais criteriosa e sistemática, já que as substâncias ativas injetadas, ela possuem ações sistêmicas, sendo metabolizadas no fígado e excretada no rim. Então, devemos avaliar cuidadosamente o estado de saúde do paciente tratado, assim como sua função hepática, renal e cardíaca, e ainda vale ressaltar que estamos tratando de disfunções estéticas, o que implica em pacientes saudáveis. Indicações potencializar os tratamentos intradérmicos e perda de peso em clientes devidamente saudáveis. Aqui, pessoal, nós temos o nervo ciático, tá? Aqui, vou mostrar vocês, ensinar vocês como nós fazemos a injeção intramuscular. Vamos pegar aqui na altura do cóccix, fazer um traço. Vamos dividir logo no final do cóccix, a gente faz outro traço. Vamos fazer uma cruz e vamos contar primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Nesse quarto quadrante aqui é o local onde a gente vai aplicar a injeção. Então, todo esse músculo aqui, a gente aplica a injeção intramuscular. Lembrando, quando nós formos fazer aquela micropuntura, dá uma distância de aproximadamente dois dedos, para que nós não atinjamos o nervo ciático.
Utilizar a agulha 30x7, né, que é a agulha para intramuscular, em ângulo de aplicação 90 graus, introduzindo completamente, não ultrapassando o volume de 5 ml por área muscular. Manter a velocidade de aplicação por cerca de 1 ml para 10 segundos. Posicionar o bisel da agulha de forma lateralizada, porque assim vai minimizar a agressão às fibras musculares. A técnica em Z, nós não usamos, certo? Essa técnica é mais indicada para a aplicação de anticoncepcional. A gente deita o paciente em decúbito dorsal ou em pé mesmo, tá? Delimita o local, faz a asepsia com álcool 70 e faz a aplicação. Podemos também fazer uma prega ou tracionar a pele, tá? Lembrando sempre de lateralizar o bisel, né? Puxa o êmbolo um pouco para saber se não tem retorno de sangue, né? Se tiver retorno de sangue, a gente tem que desprezar. Retirar a agulha, né, e colocar novamente caso venha sangue. Somente soltar a pele tracionada após todo o medicamento ser injetado, para que não haja retorno e a distribuição do fármaco seja total. Associação com intramusculares, né? Nós temos uma somatória de efeito local e sistêmico, a lipólise associada a ganho de massa magra, regulação metabólica, controle de ansiedade e anti-envelhecimento. Então, esses tratamentos complementares, eles não substituem um ao outro, tá? A aplicação deve ser intramuscular de 5 ml, nós não podemos aplicar mais que 5 ml intramuscular, em cada lado do glúteo, tá? Lembrando que o músculo do glúteo, né, ele só suporta até 5 ml. E nós temos o nosso principal aliado, né, para o emagrecimento, que é o fígado, né? Então, por isso que a gente tem que na anamnese sempre perguntar ao paciente se ele tem histórico de problemas de fígado, como excesso de gordura. Por quê? Porque essa gordura era toda catabolizada no fígado. Então, se o paciente ele tiver algum problema, a gente vai estar piorando esse problema, né? O fígado ele é o nosso principal órgão, ele leva a culpa de todos os exageros que cometemos pela vida fora. Então, a ressaca ou a dificuldade de digestão são comuns quando se come ou bebe demais. Então, em geral, são atribuídos ao mau funcionamento do fígado e não aos excessos praticados. Porém, nosso fígado ele tem várias funções, como secretar a bile, armazenar a glicose, produzir proteínas nobres, desintoxicar o organismo, sintetizar o colesterol, filtrar micro-organismos e transformar a amônia em ureia. Ou seja, é lá onde tudo acontece. Então, nós temos algumas substâncias que a gente usa, nesses procedimentos. Dentre elas, nós temos um protetor hepático que ele é muito bom, que é a vitamina B12, né? Conhecida mais como cobalamina. Então, ela é uma das vitaminas do complexo B, que tem como principal função formação e reparo das células, prevenção da anemia, proteção do sistema nervoso, resistência à energia, prevenção do câncer, pele, unhas e cabelos, fertilidade masculina, ganho de massa muscular, auxilia na conversão de carboidratos em glicose e, principalmente, auxilia na perda de peso. Então, para vocês verem como ele é muito importante, né? Nós temos aqui também algumas combinações que eu coloquei aqui para perda de peso, onde nós podemos fazer a combinação de até 5 componentes desses aqui. E agora a gente vai falar sobre algumas das substâncias, né, que nós utilizamos na, nessas vias intramusculares, né, para emagrecimento. Então, a crença de que a vitamina B12 contribui para a perda de peso é baseada na ideia que essa vitamina ela é capaz de estimular o metabolismo a funcionar mais rápido, bem como de aumentar o fornecimento de energia ao corpo. Então, de fato, esses efeitos são extremamente benéficos para a perda de peso, mas não há sinais de que eles ocorram em quem já tem níveis saudáveis de vitamina B12. Então, a vitamina B12 ela é hidrossolúvel, o excesso é eliminado facilmente pelo corpo, sem qualquer armazenamento. Então, desse modo, é necessário consumir as quantidades recomendadas de vitamina B12 todos os dias. Mas aí nós temos a metionina, que é um aminoácido essencial antioxidante e auxilia na eliminação de toxinas, pois ela contribui para o funcionamento do fígado. Temos o inositol, que reduz os níveis de colesterol. Temos a colina, que é uma peça-chave para o impulso nervoso adequados e contribui para reduzir os efeitos de perda de memória em decorrência da idade avançada. Ela também é uma grande aliada do fígado.
Temos a taurina, que é um aminoácido proveniente da metionina e cisteína, que tem função de estimular o metabolismo hepático. Temos a L-carnitina, que auxilia no transporte dos ácidos graxos metabolizados no vácuo lipídico do adipócito para dentro da mitocôndria. Temos a L-fenilalanina, que estimula a síntese de catecolaminas, ou seja, adrenalina e noradrenalina, contribuindo para o equilíbrio do humor. Temos a arginina, que tem função anti-inflamatória e também ajuda no ganho de massa magra e na perda de massa gorda. A L-ornitina, que estimula a síntese de insulina. Picolinato de cromo, potencialização da insulina, aumentando o HDL, diminuindo o LDL. Temos o BCAA, que é uma junção de leucina, isoleucina e valina, que é para ganho de massa magra. Temos o piruvato de sódio, que melhora a flacidez, por isso melhora a eficácia das células na contração muscular. O HMB, que é o hidroximetilbutirato, que protege os músculos e ajuda na queima de gordura no lugar da proteína. Temos o L-triptofano, que tem precursor como 5-HTP, que é um precursor da serotonina, ou seja, vai estar relacionado ao bem-estar. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje, né, do nosso AVA. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá? E qualquer coisa estou à disposição.